Então a gente estabeleceu que o amostrador de Gibbs é um caso particular do algoritmo de Metropolis-Hutchins. E agora a gente pode ver um exemplo aí para mostrar que a implementação desse algoritmo é extremamente simples em muitos casos. Então a gente vai começar com um exemplo simples, mas fácil de compreender, em que a gente tem que o y dado θ é uma normal θ1 e o θ dado y é uma normal cuja média é uma média aritmética entre 1 e y, então meio vezes 1 mais meio vezes y, e cuja variância é meio. Então, isso é muito parecido, né, que vocês podem ver que esse exemplo a gente já discutiu ele em inferência bayesiana ou até em probabilidade 2. A gente poderia interpretar y dado θ como sendo a verossimilhança, ou a distribuição dos dados, né, condicional ao parâmetro, e θ dado y como sendo a nossa posteriori para θ dado y. E a gente poderia estar interessado em qual a distribuição conjunta de θ e y, dadas essas duas condicionais. E essas condicionais são justamente aquilo que a gente precisa para implementar o amostrador de Gibbs. Né? A gente está interessado em um vetor no amostrador de Gibbs, a gente precisa saber qual é a distribuição de cada coordenada desse vetor, dada as demais. E é justamente o que a gente tem aqui nesse caso, y dado θ e θ dado y. Então vamos implementar o nosso amostrador de Gibbs. A gente vai ter o número de iterações do nosso algoritmo. Então a gente vai definir isso aqui como sendo 10 elevado à quarta, por exemplo. A gente vai ter uma proposta para y, que a gente sabe que é uma função do nosso estado atual para t. E ele vai ser simplesmente gerar uma normal, cuja média é t e cujo desvio padrão é 1. E daí a gente também tem uma proposta para t, que é uma função de y, e ele consiste em gerar uma normal, cuja média a gente viu é meio vezes 1, mais meio vezes y, e cujo desvio padrão é a raiz quadrada de meio. Então a gente tem as duas propostas que a gente precisa, e agora a gente pode inicializar nossos vetores de simulações. E a gente precisa dar um valor inicial para eles. Então, por exemplo, vamos colocar o valor 0. Não vai ser muito relevante. Então eu posso rodar aqui. Vamos só conferir o que a gente tem aqui no y. Foi inicializado, né, com NAS e o primeiro valor é 0. E agora finalmente a gente pode entrar para o laço principal do amostrador de Gibbs. Então o que acontece nesse laço principal? Lembra que a gente vai sortear uma cadeia, uma coordenada. Nesse caso a coordenada vai indicar se a gente vai alterar o valor de y ou se a gente vai alterar o valor de t. A gente pode simplesmente gerar uma Bernoulli nesse caso. E a Bernoulli vai nos indicar qual das coordenadas a gente vai alterar. Então, digamos que d igual a 1, então a gente vai querer alterar o y. Então, a gente vai falar que o y, se a coordenada d é igual a 1, ele vai receber a proposta, né? Então, a nossa proposta para y no ponto t e i menos 1. E caso o nosso d seja 0, então a gente não vai alterar o y. Isso é, o y vai continuar sendo igual ao que ele era na coordenada anterior. E daí para o ti é a mesma lógica, só que a gente vai inverter, né? Então a gente vai colocar um menos d aqui. Então no caso complementar ao caso em que a gente altera y, a gente altera o valor de t. E daí o valor de t é alterado segundo a nossa proposta para t. E essa proposta é obtida a partir do ponto y na coordenada y na iteração i-1. E caso contrário, né, se a gente não alterar o valor de t, ele continua sendo o valor que ele tinha na iteração anterior. Então, basicamente, aqui a gente implementou o laço principal do nosso amostrador de Gibbs.
já rodou. E daí a gente pode, por exemplo, ter uma ideia aí de qual é a distribuição marginal de y, qual é a distribuição marginal de t, por exemplo. Então vamos fazer isso. Então se a gente fizer, por exemplo, um histograma de y, dá para ver que o y tem uma distribuição aí com cara de normal, cuja média parece estar próxima de 1. A gente pode até fazer a densidade, né? Então, e a gente também pode ver qual é a distribuição marginal do t, por exemplo. Também tem cara de ser uma normal aí, cuja média está próxima de 1. E a gente poderia, por exemplo, fazer um scatter plot, né, do y e do t. E daí a gente pode ter uma ideia da distribuição conjunta deles, né? Se a gente fosse colocar uma distribuição conjunta, tem cara de ser uma normal multivariada. E pelo formato da elipse, a gente vê aí que existe um nível aí de correlação entre y e t. E isso já nos diz bastante. E é claro que a gente poderia fazer análises bem mais elaboradas para tentar entender qual é a distribuição conjunta de y e t, mas eu só queria mostrar para vocês que a gente consegue ter um amostrador para essa distribuição conjunta a partir das condicionais por meio do amostrador de Gibbs. Esse exemplo é realmente simples, né? A gente raramente vai ter a especificação de um problema exatamente dessa forma aqui, mas ele pelo menos nos dá uma ideia inicial de como implementar um amostrador de Gibbs. No próximo exemplo, a gente vai ver um caso um pouco mais aplicado.